A paz do Senhor. Hoje não vamos apenas ler uma carta. Vamos ouvir as últimas palavras de um homem fiel, escritas à luz da eternidade. O livro de 2 a Timóteo não é apenas instrução, é legado. É o apóstolo Paulo, preso, consciente de que o fim se aproxima, transmitindo coragem, verdade e perseverança a um filho na fé. Aqui aprendemos que a fidelidade custa caro, que o evangelho não pode ser negociado e que vale a pena permanecer firme até o último suspiro. Se esta palavra fala ao seu coração, se inscreva no canal, deixe o seu like e caminhe conosco nesta missão de levar a verdade da Escritura a mais vidas. Prepare o coração, silencie a alma, porque agora vamos mergulhar na palavra de Deus. 2 Timóteo, capítulo 1. Chamado Fidelidade e Coragem em Tempos Difíceis. 1 e 2. Um chamado que vem da vontade de Deus. Paulo inicia a carta afirmando que é apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus. Logo na abertura, ele lembra que o ministério não nasce de ambição pessoal, mas de um chamado divino. Ao se dirigir a Timóteo como filho amado, Paulo revela uma relação profunda de paternidade espiritual. A fé cristã não é apenas doutrina, mas relacionamento, cuidado e transmissão de vida espiritual. A saudação com graça, misericórdia e paz mostra que Timóteo precisaria dessas três coisas para enfrentar os desafios que viriam. 3 e 5. Uma fé que atravessa gerações, Paulo declara que serve a Deus com consciência limpa e que se lembra constantemente de Timóteo em suas orações, noite e dia. Mesmo preso e próximo do fim, Paulo continua intercedendo. Ele recorda as lágrimas de Timóteo, revelando que o ministério verdadeiro também envolve dor emocional. Paulo destaca a fé sincera que habitava primeiro em Lóide, a avó, depois em Eunice, a mãe, e agora em Timóteo. Isso mostra que a fé pode e deve ser cultivada dentro da família, sendo transmitida como herança espiritual. 6:7. Reavivar o dom e vencer o medo. Paulo exorta Timóteo a reavivar o dom de Deus que havia nele pela imposição de mãos. O dom não havia desaparecido, mas precisava ser reacendido. Ele então declara uma das verdades mais poderosas da carta. Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, amor e equilíbrio. O medo paralisa, o poder capacita, o amor direciona e o equilíbrio sustenta. O chamado de Deus exige coragem espiritual. 8. Não se envergonhar do evangelho nem do sofrimento. Paulo orienta Timóteo a não se envergonhar do testemunho do Senhor nem do próprio Paulo, que estava preso. O evangelho verdadeiro envolve sofrimento. Seguir a Cristo não é garantia de conforto, mas de fidelidade. Paulo convida Timóteo a participar das aflições pelo evangelho, segundo o poder de Deus, mostrando que o sofrimento cristão nunca é solitário. 9 e 10. Uma salvação eterna e graciosa. Paulo explica que Deus nos salvou e nos chamou com santa vocação, não por obras, mas segundo seu propósito e graça, concedida em Cristo antes dos tempos eternos. Essa graça foi revelada agora pela manifestação de Jesus Cristo, que destruiu a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. A salvação não é reação de Deus ao pecado humano, mas parte de um plano eterno. 11 e 12. Sofrer sem vergonha por causa de Cristo. Paulo lembra que foi constituído pregador, apóstolo e mestre do Evangelho. Por causa disso, ele sofre, mas não se envergonha. Ele declara com firmeza: eu sei em quem tenho crido. Sua confiança não está nas circunstâncias, mas na fidelidade de Deus. Paulo entrega sua vida e seu futuro aos cuidados do Senhor, certo de que Deus é poderoso para guardar aquilo que lhe foi confiado até o último dia. 13 e 14. Guardar o bom depósito da fé. Paulo orienta Timóteo a manter o padrão das sãs palavras, com fé e amor em Cristo Jesus.
A doutrina correta precisa ser preservada. Ele fala do bom depósito, que deve ser guardado pelo Espírito Santo que habita em nós. Isso mostra que a fidelidade doutrinária não depende apenas de esforço humano, mas da ação contínua do Espírito. 15. Abandono em tempos de crise. Paulo menciona que muitos na Ásia o abandonaram, citando Fígelo e Hermógenes. Esse versículo revela uma dura realidade. Nem todos permanecem fiéis quando o custo da fé aumenta. O abandono dói, mas não invalida o chamado. E 16:18. Fidelidade recompensada. Paulo destaca Onesíforo, que não se envergonhou de suas cadeias, mas o procurou diligentemente e o encontrou. Ele ora para que o Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo e reconheça sua fidelidade naquele dia. Deus vê e honra aqueles que permanecem firmes, mesmo quando todos se afastam. Encerramento do capítulo. O capítulo 1 de 2 Timóteo é um chamado à coragem, fidelidade e perseverança. Ele nos lembra que o Evangelho vale qualquer preço, que o medo não vem de Deus e que a fé verdadeira precisa ser guardada até o fim. 2 Timóteo, capítulo 2. Fidelidade, disciplina espiritual e perseverança até o fim. 2. Fortalecido pela graça e compromisso com a transmissão da fé. Paulo começa o capítulo chamando Timóteo de meu filho mais uma vez, reforçando o vínculo espiritual entre eles. Ele não manda Timóteo buscar força em si mesmo, mas na graça que há em Cristo Jesus. O ministério não se sustenta por talento, posição ou carisma, mas pela graça diária de Deus. Em seguida, Paulo orienta Timóteo a transmitir o que aprendeu a homens fiéis, capazes de ensinar outros. Aqui vemos o princípio da continuidade da fé. O Evangelho não deve parar em uma geração, mas ser passado adiante com fidelidade. 3:4. O soldado de Cristo e o chamado ao sofrimento. Paulo usa a imagem do soldado para ilustrar a vida cristã. Ele diz que Timóteo deve suportar as aflições como bom soldado de Cristo Jesus. O soldado não se envolve nos negócios desta vida, porque seu objetivo é agradar aquele que o alistou. Isso nos ensina que o cristão precisa de foco espiritual. Distrações excessivas enfraquecem a missão. A fidelidade exige renúncia. 5. O atleta que compete segundo as regras. Paulo apresenta outra imagem, o atleta. Ele afirma que ninguém é coroado se não competir de acordo com as regras. Aqui aprendemos que não basta correr, é preciso correr corretamente. A vida cristã exige integridade, obediência e fidelidade à palavra. Não existem atalhos espirituais legítimos. 6. O lavrador e o valor do esforço. Paulo menciona o lavrador que trabalha arduamente antes de participar dos frutos. Isso revela que o ministério envolve esforço constante, paciência e perseverança. Os frutos vêm, mas no tempo certo. Quem desiste cedo nunca colhe. 7. Entendimento concedido pelo Senhor. Paulo pede que Timóteo considere bem o que ele está dizendo, pois o Senhor lhe dará entendimento em tudo. A revelação espiritual não vem apenas do estudo, mas da dependência de Deus. A compreensão profunda da palavra é dom do Senhor. 8:10. Cristo ressuscitado e o Evangelho que não pode ser preso. Paulo chama Timóteo a lembrar-se de Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos, descendente de Davi. O centro do Evangelho é Cristo vivo. Paulo afirma que sofre a ponto de estar preso como criminoso, mas declara algo poderoso. A palavra de Deus não está presa. Mesmo quando os servos são limitados, o Evangelho continua avançando. 11:13. Uma palavra fiel sobre perseverança. Paulo apresenta um cântico ou declaração fiel. Se morremos com Cristo, com Ele viveremos. Se perseverarmos, com Ele reinaremos. Se o negarmos, Ele nos negará. Se formos infiéis, Ele permanece fiel.
Essas palavras mostram tanto promessa quanto alerta. A fidelidade é chamada, mas a fidelidade de Deus permanece mesmo quando o ser humano falha. 14. Evitar contendas inúteis. Paulo orienta Timóteo a lembrar os irmãos dessas verdades e a evitar discussões de palavras que não produzem edificação. Debates vazios destroem a fé e desviam o foco do Evangelho. O objetivo da palavra é transformar vidas, não vencer argumentos. Huntingins, o obreiro aprovado por Deus Paulo, exorta Timóteo a apresentar-se aprovado diante de Deus, como obreiro que não tem do que se envergonhar, manejando corretamente a palavra da verdade. Isso destaca a responsabilidade de ensinar corretamente. O erro doutrinário traz consequências espirituais graves. 16-18. O perigo das falsas doutrinas. Paulo alerta contra conversas profanas e vazias que levam à impiedade. Ele cita Himeneu e Fileto, que se desviaram da verdade, afirmando que a ressurreição já havia acontecido. O falso ensino destrói a fé de muitos. A verdade precisa ser protegida com vigilância. 19. O fundamento firme de Deus. Apesar dos desvios humanos, Paulo afirma que o fundamento de Deus permanece firme. O Senhor conhece os que são seus, e todo aquele que invoca o nome do Senhor deve afastar-se da injustiça. A segurança está em Deus, mas a responsabilidade é humana. 20-21. Vasos para honra e desonra. Paulo usa a metáfora de uma grande casa com vasos de ouro, prata, madeira e barro. Quem se purifica será vaso para a honra, santificado e útil ao Senhor. A santificação torna o cristão apto para toda boa obra. 22. Fugir do pecado e buscar a justiça. Paulo orienta Timóteo a fugir das paixões da mocidade e a seguir a justiça, a fé, o amor e a paz. A santidade não é apenas evitar o mal, mas buscar ativamente o bem. 23-26. O caráter do servo do Senhor. Paulo conclui ensinando que o servo do Senhor não deve viver em contendas, mas ser manso, apto para ensinar, paciente e humilde ao corrigir os que resistem. Talvez Deus conceda arrependimento e libertação do laço do diabo. O objetivo da correção não é humilhar, mas restaurar. Encerramento do capítulo. O capítulo 2 de 2 Timóteo é um chamado à disciplina espiritual, perseverança, fidelidade doutrinária e caráter cristão. Ele mostra que a fé verdadeira exige esforço, coragem e dependência total da graça de Deus. 2 Timóteo, capítulo 3. Tempos difíceis, fidelidade à palavra e perseverança até o fim. 1. A certeza de tempos difíceis. Paulo começa com uma advertência direta. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Ele não diz talvez, mas afirma com certeza. A vida cristã não acontece em um ambiente neutro. O avanço do tempo traria desafios espirituais, morais e sociais cada vez mais intensos. Esses tempos difíceis não são apenas externos, mas espirituais, marcados por confusão, engano e afastamento da verdade. 2.5. A degeneração do caráter humano. Paulo apresenta uma longa lista de atitudes que definiriam esses tempos. Amor excessivo a si mesmo, amor ao dinheiro, arrogância, soberba, desobediência aos pais, ingratidão, falta de amor, brutalidade, falta de domínio próprio, traição e prazer maior no pecado do que em Deus. O mais alarmante é que essas pessoas teriam aparência de piedade, mas negariam o poder dela. Não é um afastamento declarado da fé, mas uma religiosidade vazia, sem transformação interior. Paulo ordena: afasta-te desses. 6.7. Engano espiritual e mentes instáveis. Paulo descreve pessoas que se infiltram nas casas e conquistam mentes vulneráveis, sempre aprendendo, mas nunca chegando ao conhecimento da verdade. Isso revela um perigo constante.
acumular informações religiosas sem transformação espiritual. Conhecimento sem submissão à verdade gera confusão, não maturidade. 8:9. O limite do engano. Paulo compara esses enganadores a Janes e Jambres, que resistiram a Moisés. Eles se opuseram à verdade, mas não prevaleceram. Paulo afirma que o progresso do erro tem limite. A loucura dos enganadores se tornará evidente. Deus permite o engano por um tempo, mas a verdade sempre prevalece. 10:11. O exemplo de vida de Paulo lembra a Timóteo que ele conhecia bem sua doutrina, modo de viver, propósito, fé, paciência, amor e perseverança. Ele menciona perseguições e sofrimentos em Antioquia, Icônio e Listra, mostrando que o ministério fiel gera oposição. Mas Paulo declara algo poderoso: de todas elas, o Senhor me livrou. A fidelidade não evita lutas, mas garante a presença de Deus nelas. E o 12. A realidade da perseguição. Paulo afirma que todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. A perseguição não é exceção, mas consequência natural de uma fé autêntica em um mundo que rejeita a verdade. Verso: o avanço do mal. Enquanto os fiéis enfrentam perseguição, os maus e enganadores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. O erro se alimenta de si mesmo. Quem rejeita a verdade acaba preso em ciclos de engano. 14:15. Permanecer na verdade aprendida. Paulo exorta Timóteo a permanecer firme naquilo que aprendeu desde a infância, lembrando que conhecia as Sagradas Escrituras, capazes de torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo. A palavra de Deus não é apenas informação, é instrumento de salvação. Em 16:17, a suficiência das Escrituras, Paulo declara uma das verdades mais fundamentais da fé cristã. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Ela é útil para ensinar, repreender, corrigir e instruir na justiça, com um objetivo claro: preparar completamente o homem de Deus para toda boa obra. A Bíblia é suficiente para formar uma vida piedosa. Encerramento do capítulo. O capítulo 3 de 2 Timóteo é um alerta solene sobre os últimos dias, mas também um chamado à perseverança. Ele nos lembra que, em meio ao caos espiritual, a palavra de Deus permanece como fundamento seguro, capaz de sustentar, corrigir e preparar os fiéis até o fim. Eu ainda Timóteo, capítulo 4, fidelidade até o último suspiro e a esperança da coroa eterna. 1:2. A solene ordem diante de Deus e de Cristo. Paulo inicia o capítulo com uma das exortações mais fortes de todo o Novo Testamento. Ele conjura Timóteo diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. 4. O tempo da rejeição da verdade. Paulo profetiza que chegaria um tempo em que as pessoas não suportariam a sã doutrina. Em vez disso, cercariam mestres segundo seus próprios desejos, buscando apenas o que agrada aos ouvidos. Eles se afastariam da verdade e se voltariam às fábulas. Isso mostra que o maior perigo espiritual não é a falta de informação, mas a rejeição consciente da verdade. Quando o coração não quer ser confrontado, ele procura mensagens que apenas confirmem seus desejos. 5. Vigilância, sofrimento e fidelidade ao chamado. Em contraste com esse cenário, Paulo orienta Timóteo a ser sóbrio em tudo, suportar as aflições, fazer o trabalho de um evangelista e cumprir plenamente o seu ministério. A fidelidade não depende da resposta das pessoas, mas da obediência a Deus. O chamado permanece, mesmo quando o ambiente se torna hostil. 6:7. A consciência de missão cumprida. Paulo então revela algo profundamente comovente. Ele afirma que já está sendo oferecido como libação, e o tempo de sua partida está próximo. Ele reconhece que sua vida está chegando ao fim. Com paz e segurança espiritual, ele declara: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé.
Essas palavras não são arrogância, mas testemunho de fidelidade. Paulo não diz que foi perfeito, mas que foi fiel. 8. A coroa da justiça e a esperança eterna. Paulo afirma que lhe está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, lhe dará naquele dia. Essa promessa não é apenas para Paulo, mas para todos os que amam a vinda de Cristo. A recompensa não é baseada em sucesso humano, mas em fidelidade perseverante. A esperança cristã aponta para além desta vida. 9 e 10, solidão e abandono. Paulo pede que Timóteo vá vê-lo depressa. Ele menciona Demas, que o abandonou por amor ao mundo, e outros que seguiram caminhos diferentes. Esses versículos revelam a solidão do apóstolo nos momentos finais. Mesmo grandes servos de Deus enfrentam abandono humano. A fidelidade nem sempre é acompanhada de aplausos. 11 e 13. Pequenos pedidos. Grande humanidade. Paulo pede que Marcos seja trazido, pois lhe é útil para o ministério. Ele também solicita sua capa, livros e pergaminhos. Esses detalhes mostram a humanidade de Paulo. Mesmo cheio de fé, ele sente frio, valoriza a companhia e deseja continuar lendo e escrevendo até o fim. 14 e 15. O justo juízo de Deus. Paulo menciona Alexandre, o latoeiro, que lhe causou muitos males. Ele confia o julgamento a Deus, reconhecendo que o Senhor retribuirá segundo as obras. Aqui aprendemos que a justiça final pertence a Deus. O cristão não vive de vingança, mas de confiança no juízo divino. 16 e 17. O Senhor permanece fiel. Paulo declara que em sua primeira defesa ninguém esteve ao seu lado. Todos o abandonaram. Mesmo assim, ele não guarda rancor. Ele afirma algo poderoso. O Senhor esteve ao seu lado e o fortaleceu, para que a mensagem fosse plenamente proclamada. Quando os homens falham, Deus permanece fiel. 18. A certeza da vitória final. Paulo expressa sua confiança de que o Senhor o livrará de toda obra maligna e o levará salvo ao seu reino celestial. Essa não é uma promessa de livramento da morte física, mas da vitória eterna. A morte não é derrota para quem pertence a Cristo. 19 e 21. Saudações finais e urgência. Paulo envia saudações a irmãos queridos e pede novamente que Timóteo venha antes do inverno. Essas palavras finais carregam urgência, afeto e humanidade. O apóstolo encerra sua carta como viveu, em comunhão e amor. 22. A bênção final. Paulo conclui, desejando que o Senhor esteja com o espírito de Timóteo e que a graça esteja com todos. A graça sustenta o começo, o meio e o fim da caminhada cristã. Encerramento do capítulo e da carta. O capítulo 4 de 2 Timóteo é um chamado final à fidelidade absoluta. Ele nos lembra que a vida cristã não é medida pelo conforto, mas pela perseverança. No fim, o que permanece não é o reconhecimento humano, mas a aprovação de Deus. A paz do Senhor, meus irmãos e minhas irmãs. Seja muito bem-vindo a este canal. Antes de começarmos, eu te peço algo simples, mas muito importante. Se inscreva no canal, deixe o seu like e ative o sininho para que você não perca nenhum conteúdo que edifica, fortalece e aproxima você de Deus. Hoje nós vamos meditar juntos na palavra do Senhor, aprendendo e crescendo na fé. Prepare o seu coração, aquiete a sua mente e permita que o Espírito Santo fale com você através desta mensagem. Fique conosco e vamos juntos para o vídeo. Que Deus abençoe a sua vida. 1 Tessalonicenses, capítulo 1. Uma igreja viva, nascida na fé, no poder e na esperança. 1. Saudação apostólica e identidade da igreja. Paulo inicia a carta se apresentando junto com Silvano e Timóteo, mostrando que a obra de Deus é construída em comunhão. Ele se dirige à igreja dos Tessalonicenses, deixando claro que essa comunidade existe em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo.
Logo no início, aprendemos que a igreja verdadeira não é definida por localização geográfica, mas por relacionamento espiritual. A saudação de graça e paz revela que toda vida cristã começa na graça e é sustentada pela paz que vem de Deus. 2:3. Gratidão por uma fé que produz frutos visíveis. Paulo declara que sempre dá graças a Deus ao lembrar daquela igreja em suas orações. Ele destaca 3 marcas claras da fé verdadeira: a obra que nasce da fé, o esforço que vem do amor e a perseverança que é sustentada pela esperança em Jesus Cristo. Esses frutos mostram que a fé não era apenas discurso, mas uma realidade viva que se manifestava em atitudes concretas. 4:5. Eleição confirmada pelo poder do Evangelho. Paulo afirma com segurança que aqueles irmãos eram amados por Deus e escolhidos por Ele. Essa convicção não vinha de emoção, mas da evidência espiritual. O Evangelho não chegou até eles apenas em palavras, mas em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Aqui aprendemos que o verdadeiro Evangelho transforma porque vem acompanhado da ação de Deus, não apenas de argumentos humanos. 6. Imitadores de Cristo em meio à tribulação. Paulo reconhece que os tessalonicenses se tornaram imitadores dos apóstolos e do próprio Senhor. Mesmo enfrentando tribulações, eles receberam a palavra com alegria, que vem do Espírito Santo. Isso nos ensina que a alegria cristã não depende da ausência de sofrimento, mas da presença viva do Espírito de Deus no coração. 7 e 8. Um testemunho que ecoa além das fronteiras. A fé daquela igreja se tornou exemplo para todos os crentes da Macedônia e da Acaia. Paulo afirma que a palavra do Senhor soou a partir deles, espalhando-se por muitos lugares. A fé deles não precisava de propaganda, porque a própria transformação de vida anunciava o poder de Deus. Quando Deus muda um coração, o testemunho fala mais alto que qualquer discurso. 9 e 10. Conversão genuína e esperança viva. Paulo relata como todos comentavam a conversão dos tessalonicenses. Eles deixaram os ídolos para servir ao Deus vivo e verdadeiro. Essa mudança revela arrependimento real. Não foi apenas uma troca de crenças, mas uma mudança de senhorio. Eles passaram a viver aguardando dos céus o Filho de Deus, Jesus, que foi ressuscitado dentre os mortos e que livra da ira futura. A fé deles estava firmada não apenas no presente, mas na esperança da volta de Cristo. 1 Tessalonicenses, capítulo 2. O ministério verdadeiro, o amor pastoral e a palavra que transforma. 1:2. O evangelho anunciado com coragem em meio à oposição. Paulo lembra aos tessalonicenses que a visita deles não foi vazia nem inútil. Antes de chegar até eles, os apóstolos haviam sofrido perseguições e humilhações em Filipos. Mesmo assim, não recuaram. Com ousadia que vinha de Deus, anunciaram o evangelho em meio à grande oposição. Isso revela que o verdadeiro ministério não é sustentado por conforto, mas por convicção espiritual. Quando Deus envia, Ele também fortalece para enfrentar resistências. 3:4. A pureza da motivação no ministério Paulo deixa claro que a mensagem anunciada não nasceu de erro, nem de intenções impuras, nem de engano. Eles falavam não para agradar pessoas, mas para agradar a Deus, que prova os corações. Aqui aprendemos que o centro do ministério verdadeiro é a fidelidade a Deus, não a aprovação humana. Onde a motivação é correta, Deus confirma a obra. 5:6. Sem bajulação, ganância ou busca por glória humana. Paulo afirma que nunca usaram palavras de bajulação, nem tiveram intenções gananciosas. Deus é testemunha disso. Eles também não buscaram glória humana, nem dos tessalonicenses, nem de qualquer outra pessoa. Mesmo tendo autoridade como apóstolos, esse trecho nos ensina que liderança espiritual não é domínio, mas serviço. 7:8. Amor pastoral. Como mãe que cuida dos filhos,
Paulo usa uma imagem profunda ao descrever o relacionamento com a igreja. Ele diz que foram como uma mãe que acaricia e cuida de seus filhos. O amor era tão grande que não estavam dispostos apenas a compartilhar o evangelho, mas a própria vida. O verdadeiro discipulado envolve entrega, proximidade e cuidado genuíno. 9. Trabalho honesto e exemplo de dedicação. Paulo lembra que trabalhou dia e noite para não ser pesado a ninguém, enquanto anunciava o evangelho. Isso mostra que o ministério não se apoia em exploração, mas em exemplo. A vida do mensageiro confirma a mensagem que ele anuncia. 10:12. Vida santa, justa e irrepreensível. Paulo chama os próprios tessalonicenses como testemunhas de como os apóstolos viveram entre eles de forma santa, justa e irrepreensível. Ele compara o cuidado pastoral ao de um pai que exorta, consola e encoraja seus filhos a viverem de modo digno de Deus. Aqui aprendemos que a fé não é apenas ensinada com palavras, mas com uma vida coerente. O 13. A palavra recebida como palavra de Deus. Paulo agradece a Deus porque os tessalonicenses receberam a mensagem não como palavra humana, mas como palavra de Deus. Essa palavra não ficou apenas nos ouvidos, mas operou eficazmente na vida dos que creram. Quando a palavra é recebida com fé, ela produz transformação real. 14:16. Sofrimento por causa do Evangelho. Paulo lembra que os tessalonicenses se tornaram imitadores das igrejas da Judéia, sofrendo perseguições do próprio povo. Ele aponta que a rejeição ao Evangelho não é nova. Aqueles que resistem à verdade acabam se opondo à obra de Deus. Mesmo assim, o sofrimento não anula o propósito divino. 17:20. O coração pastoral e a esperança no reencontro. Paulo expressa sua saudade e desejo intenso de voltar a vê-los. Ele afirma que tentou diversas vezes, mas foi impedido. Mesmo assim, declara que os tessalonicenses são sua esperança, alegria e coroa diante do Senhor na sua vinda. Aqui aprendemos que o fruto do ministério não são títulos ou reconhecimento, mas vidas transformadas. 1 Tessalonicenses, capítulo 3. Fortalecidos na fé em meio às tribulações e firmados no amor. 2. O envio de Timóteo para fortalecer a igreja. Paulo revela que, não suportando mais a distância e a preocupação com a igreja, decidiu permanecer sozinho em Atenas para enviar Timóteo até Tessalônica. Isso mostra o coração pastoral de Paulo. Ele não prioriza conforto pessoal, mas o fortalecimento espiritual dos irmãos. Timóteo é descrito como irmão e cooperador de Deus no Evangelho, enviado com uma missão clara: fortalecer, encorajar e confirmar a fé da igreja. 3. A fé que não se abala diante das tribulações. Paulo explica que o objetivo desse cuidado era impedir que os irmãos se abalassem pelas aflições. Ele lembra que o sofrimento não é um acidente na vida cristã, mas algo esperado. Aqui aprendemos que a fé madura não é aquela que ignora as lutas, mas a que permanece firme apesar delas, entendendo que as tribulações não anulam o amor de Deus. 4. Advertência cumprida. As lutas fazem parte do caminho. Paulo recorda que já havia alertado os tessalonicenses de que enfrentariam dificuldades. Agora, ele confirma que tudo aconteceu como foi dito. Isso fortalece a fé, pois mostra que Deus não foi pego de surpresa. As lutas não são sinal de abandono, mas parte do processo de amadurecimento espiritual. 5. O cuidado pastoral e o temor pelo ataque do tentador Paulo confessa sua preocupação. Temia que o tentador tivesse colocado os irmãos à prova, tornando o trabalho em vão. Esse versículo revela uma verdade espiritual profunda. Existe oposição espiritual real contra a fé, mas também revela que Paulo confiava que Deus sustentaria aqueles que estavam firmados na palavra. 6. Boas notícias. Fé e amor permanecem firmes. Timóteo retorna trazendo boas notícias.
A fé e o amor dos tessalonicenses permaneciam firmes. Eles guardavam boas lembranças dos apóstolos e desejavam revê-los. Aqui, vemos que o cuidado espiritual gera frutos duradouros. A fé que é acompanhada de amor é sinal de maturidade cristã. 7:8. Consolo e alegria no meio das dificuldades. Paulo declara que, em meio a todas as suas angústias e tribulações, foi consolado pela fé da igreja. Ele afirma algo poderoso. Agora vivemos, se vocês permanecem firmes no Senhor. Isso mostra que a alegria do ministério verdadeiro está em ver vidas permanecendo fiéis a Deus. 9:10. Gratidão e intercessão constante. Paulo reconhece que nenhuma palavra é suficiente para expressar a gratidão a Deus pela alegria que sentia por causa deles. Ele revela que orava intensamente, dia e noite, pedindo a oportunidade de vê-los novamente e suprir o que ainda faltava à fé deles. Isso mostra que a maturidade cristã é um processo contínuo. 11. O desejo de reencontro guiado por Deus. Paulo ora para que o próprio Deus prepare o caminho para que ele volte até os Tessalonicenses. Aqui aprendemos que até os planos ministeriais devem ser submetidos à direção divina. Nem tudo depende apenas da vontade humana. 12. Crescimento no amor. Paulo ora para que o Senhor faça crescer e transbordar o amor dos tessalonicenses uns para com os outros e para com todos. O amor é apresentado como sinal visível da obra de Deus no coração. Quanto mais maduros na fé, mais profundos no amor. 13. Corações fortalecidos na esperança da vinda de Cristo. Paulo encerra o capítulo orando para que os corações sejam fortalecidos e permaneçam irrepreensíveis em santidade diante de Deus, na vinda do Senhor Jesus com todos os seus santos. Aqui, a esperança da volta de Cristo aparece novamente como força motivadora para uma vida santa e firme. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Santidade na vida diária e a esperança viva da volta de Cristo. 1:2. O chamado para viver de modo agradável a Deus. Paulo inicia o capítulo exortando os irmãos a continuarem progredindo na maneira de viver que agrada a Deus. Ele reconhece que eles já caminham corretamente, mas deixa claro que a vida cristã é um processo contínuo de crescimento. Aqui aprendemos que a fé verdadeira nunca se acomoda. Sempre há espaço para amadurecer, aprofundar e alinhar ainda mais a vida à vontade do Senhor. E 3:5. A vontade de Deus, santificação. Paulo declara de forma direta que a vontade de Deus é a santificação. Ele destaca especialmente a pureza moral, ensinando que cada um deve aprender a controlar o próprio corpo em santidade e honra. O apóstolo contrasta essa vida santa com os desejos desordenados que dominam aqueles que não conhecem a Deus. Isso mostra que a diferença do cristão não está apenas no que crê, mas em como vive. 6:8. Respeito, justiça e temor a Deus. Paulo alerta para que ninguém prejudique ou explore o irmão em nenhuma área da vida. Ele lembra que Deus é justo juiz de todas essas coisas. Rejeitar esse ensino não é rejeitar homens, mas rejeitar o próprio Deus, que concede o Espírito Santo. Aqui aprendemos que a ética cristã nasce da presença do Espírito e do temor ao Senhor. 9:10. Amor fraternal que se expande. Paulo reconhece que os tessalonicenses já praticavam o amor fraternal, pois haviam sido ensinados por Deus a amar uns aos outros. Mesmo assim, ele os incentiva a crescer ainda mais nesse amor. O amor cristão nunca atinge um limite máximo, sempre pode se aprofundar e alcançar mais pessoas. 11:12. Vida tranquila e testemunho saudável. Paulo orienta os irmãos a buscarem uma vida tranquila, cuidando de seus próprios assuntos e trabalhando com as próprias mãos. Essa instrução mostra que espiritualidade não é desordem. Uma vida equilibrada
honra a Deus e gera bom testemunho diante dos de fora, além de promover independência e dignidade. 13. Esperança diante da morte. Paulo muda o foco e aborda uma preocupação profunda da igreja: o destino dos que morrem em Cristo. Ele afirma que não quer que os irmãos vivam na ignorância nem na tristeza sem esperança. A fé cristã não elimina a dor da perda, mas transforma a maneira de enfrentá-la, pois está firmada na ressurreição. E 14. A certeza da ressurreição. Paulo declara que, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, também cremos que Deus trará com ele aqueles que dormiram em Cristo. A ressurreição de Jesus é a garantia da ressurreição dos que creem. A esperança cristã não é desejo, é certeza. 15-17. A vinda do Senhor e o encontro com Cristo. Paulo explica, com base na palavra do Senhor, que os vivos não precederão os que dormem. Ele descreve a volta de Cristo como um evento glorioso. O Senhor descerá do céu. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois os vivos serão transformados para encontrar o Senhor nos ares. Essa promessa revela que a morte não tem a palavra final. O encontro com Cristo é o destino certo dos que pertencem a Ele. 18. Consolo e esperança. Paulo encerra o capítulo orientando que essas palavras sejam usadas para consolar uns aos outros. A doutrina da volta de Cristo não foi dada para gerar medo, mas esperança, conforto e perseverança. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Vigilância, vida equilibrada e esperança até o fim. 1-3. O dia do Senhor e a falsa sensação de segurança. Paulo afirma que não há necessidade de escrever sobre tempos e épocas, pois os irmãos já sabem que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Isso nos ensina que a volta de Cristo será inesperada para os que vivem despreparados. Enquanto muitos dirão paz e segurança, a destruição virá de repente. A falsa segurança espiritual é um dos maiores perigos da fé. 4:5. Filhos da luz, não das trevas. Paulo lembra que os cristãos não vivem nas trevas, para que o dia do Senhor os surpreenda. Eles são filhos da luz e do dia. Essa identidade define o modo de viver. Quem pertence à luz vive com discernimento, vigilância e responsabilidade espiritual. 6:8. Vigilância e sobriedade espiritual. Paulo exorta a não dormir espiritualmente como os outros, mas a vigiar e ser sóbrio. Ele usa a imagem da armadura, fé e amor como couraça, e a esperança da salvação como capacete. Isso mostra que a vida cristã é uma caminhada ativa, consciente e protegida pela esperança. 9:10. Destinados à salvação, não à ira. Paulo afirma que Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação por meio de Jesus Cristo. Cristo morreu por nós, para que, estando acordados ou dormindo, vivamos juntamente com Ele. A segurança do cristão está na obra completa de Cristo. Odeiem edificação mútua. Paulo orienta que os irmãos se consolem e se edifiquem uns aos outros. A fé não é individualista. A comunidade cristã cresce quando há encorajamento, cuidado e edificação mútua. 12:13. Respeito às lideranças espirituais. Paulo pede que a igreja reconheça e valorize aqueles que trabalham, presidem e admoestam no Senhor. Ele incentiva que sejam estimados com amor por causa da obra que realizam e que a igreja viva em paz. Isso fortalece a saúde espiritual da comunidade. 14. Cuidado com todos. Paulo orienta a advertir os indisciplinados, animar os desanimados, amparar os fracos e ser paciente com todos. Aqui aprendemos que o cuidado pastoral é equilibrado, firme quando necessário, compassivo quando exigido e sempre paciente. 15. O bem que vence o mal. Paulo exorta que ninguém retribua mal por mal, mas busque sempre o bem, tanto entre os irmãos quanto para com todos.
Essa atitude reflete o caráter de Cristo e demonstra maturidade espiritual. 16, 18. Princípios para uma vida espiritual saudável. Paulo apresenta 3 exortações curtas e profundas: alegrar-se sempre, orar sem cessar, dar graças em todas as circunstâncias. Essas práticas não negam a dor, mas mantêm o coração alinhado com a vontade de Deus. Texto padrão. 19, 22. Sensibilidade espiritual e discernimento. Paulo alerta para não apagar o espírito e não desprezar as profecias. Ao mesmo tempo, ensina a examinar tudo e reter o que é bom, afastando-se de toda forma de mal. A maturidade espiritual equilibra abertura e discernimento. 23. Oração pela santificação completa. Paulo ora para que o Deus da paz santifique completamente os irmãos, preservando espírito, alma e corpo irrepreensíveis até a vinda de Cristo. Isso revela que Deus se importa com a totalidade do ser humano. 24. A fidelidade de Deus, Paulo, encerra afirmando que aquele que chama é fiel e cumprirá tudo o que prometeu. A segurança final do cristão não está em sua força, mas na fidelidade de Deus. 25, 28. Exortações finais e bênção. Paulo pede orações, incentiva a comunhão, a leitura pública da carta e encerra desejando que a graça do Senhor Jesus esteja com todos. A graça sustenta do começo ao fim. A paz do Senhor a todos. Que alegria ter você aqui conosco. Hoje vamos entrar em um estudo profundo e revelador no livro de 2 Tessalonicenses, uma carta escrita para uma igreja que enfrentava perseguições, confusões espirituais e muitos questionamentos sobre o futuro. Nesta mensagem, vamos entender como permanecer firmes quando tudo ao redor tenta nos abalar, como discernir a verdade em meio ao engano e como viver uma fé responsável enquanto aguardamos a volta do Senhor. Antes de começar, já se inscreva no canal, deixe o seu like e ative o sininho. Assim você nos ajuda a levar a palavra de Deus ainda mais longe. Respire fundo, prepare o coração, porque agora é tempo de aprender, crescer e ser fortalecido pela palavra. Vamos começar. 2 Tessalonicenses, capítulo 1. Perseverança na tribulação e a justiça de Deus revelada. 1, 2. Saudação e identidade espiritual. Paulo inicia a carta se apresentando junto com Silvano e Timóteo, dirigindo-se à igreja dos Tessalonicenses que está em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. Ele libera sobre a igreja graça e paz. Isso revela que a vida cristã começa e é sustentada pela graça e se manifesta em paz, mesmo em meio às dificuldades. 3, 4. Crescimento da fé em meio às tribulações. Paulo declara que sempre dá graças a Deus pelos irmãos, porque a fé deles cresce cada vez mais e o amor de todos aumenta uns para com os outros. Mesmo enfrentando perseguições e aflições, a igreja não está retrocedendo, mas amadurecendo. Isso mostra que a adversidade, quando enfrentada com fé, produz crescimento espiritual. Paulo chega a se gloriar nessa igreja diante de outras, não por ausência de problemas, mas pela perseverança e fé que eles demonstram em meio às provações. 5. As aflições como evidência do justo juízo de Deus. Paulo afirma que essas tribulações são prova do justo juízo de Deus, para que os irmãos sejam considerados dignos do reino pelo qual sofrem. Aqui aprendemos que o sofrimento do cristão não é sinal de abandono, mas pode ser parte do processo pelo qual Deus confirma nossa esperança no reino eterno. 6, 7. Deus é justo e trará descanso aos aflitos. Paulo declara com firmeza que Deus é justo. Ele retribuirá a tribulação àqueles que causam tribulação e dará descanso aos que hoje sofrem por causa do Evangelho. Esse descanso definitivo acontecerá na revelação do Senhor Jesus, quando Ele se manifestar do céu com poder e glória. 8, 9.
O juízo sobre os que rejeitam o Evangelho. Paulo descreve que Jesus virá em chama de fogo, trazendo juízo sobre os que não conhecem a Deus e não obedecem ao Evangelho. Esses sofrerão eterna separação da presença do Senhor, não por falta de oportunidade, mas por rejeição consciente da verdade. Aqui vemos a seriedade da escolha espiritual. 10. Cristo glorificado em seu povo. Paulo afirma que naquele dia, Cristo será glorificado em seus santos e admirado em todos os que creram. A glória de Cristo será refletida na vida daqueles que permaneceram fiéis. A igreja não será apenas espectadora, mas parte da manifestação da glória de Deus. 11:12. Oração para que a fé produza frutos. Paulo encerra o capítulo dizendo que ora constantemente para que Deus torne os irmãos dignos da vocação que receberam. Ele pede que Deus cumpra todo o propósito de bondade e toda obra de fé com poder, para que o nome de Jesus seja glorificado neles e eles nele, segundo a graça de Deus. Essa oração mostra que a fé verdadeira não é apenas crença, mas se manifesta em vida transformada, boas obras e perseverança até o fim. 2 Tessalonicenses, capítulo 2. A verdade sobre a vinda de Cristo, o engano final e a firmeza na fé. O Mund 2. Um alerta contra o engano sobre a volta de Cristo. Paulo começa o capítulo fazendo um pedido urgente aos irmãos, relacionado à vinda do Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele. Havia confusão na igreja. Alguns estavam sendo perturbados por ensinamentos falsos, boatos espirituais, supostas revelações ou até cartas atribuídas a Paulo, afirmando que o dia do Senhor já havia chegado. Isso estava causando medo, instabilidade emocional e confusão espiritual. Paulo deixa claro que a igreja não deve ser facilmente abalada em sua mente, nem alarmada por qualquer mensagem que não esteja alinhada com a verdade do Evangelho. Aqui aprendemos que nem toda mensagem espiritual vem de Deus. O cristão precisa discernir e permanecer firme na palavra. 3. A verdade precisa vir antes do fim. Paulo afirma com autoridade: ninguém deve enganar a igreja de forma alguma. Ele ensina que 2 acontecimentos precisam ocorrer antes da volta de Cristo. Primeiro, a apostasia, um grande afastamento da fé verdadeira. Segundo, a manifestação do homem da iniquidade, também chamado de filho da perdição. Isso revela que o fim não chega de forma silenciosa. Ele será precedido por engano, rebelião espiritual e rejeição da verdade. A fé superficial não permanecerá. 4. O espírito de exaltação humana contra Deus. Paulo descreve esse homem da iniquidade como alguém que se opõe e se levanta contra tudo o que é chamado Deus ou objeto de culto. Ele se exalta a ponto de se assentar no templo de Deus, querendo parecer o próprio Deus. Aqui vemos o ápice do orgulho humano. É a tentativa final de substituir Deus pela autoridade humana. O pecado não é apenas desobediência, mas a tentativa de ocupar o lugar que pertence somente ao Senhor. 5. A responsabilidade de lembrar a verdade. Paulo pergunta aos irmãos se eles não se lembram de que ele já havia falado sobre essas coisas quando ainda estava com eles. Isso mostra que a igreja precisa ser constantemente lembrada da verdade. O esquecimento espiritual abre espaço para o engano. 6:7. O mistério da iniquidade já está em ação. Paulo explica que há algo, ou alguém, que ainda detém a manifestação completa desse homem da iniquidade. O mistério da injustiça já está operando no mundo, mas ainda não se revelou plenamente. Isso nos ensina que o mal não surge do nada. Ele cresce aos poucos, se infiltra, se normaliza, até que o limite imposto por Deus seja removido. Nada foge do controle divino. 8. A derrota certa do mal
Paulo afirma com esperança que quando esse iníquo se manifestar plenamente, o Senhor Jesus o destruirá com o sopro de sua boca e o aniquilará com o esplendor de sua vinda. Aqui vemos que o mal não terá a palavra final. Não será uma batalha longa. A simples manifestação da glória de Cristo será suficiente para derrotar toda mentira e rebelião. 9 e 10. O engano aceito por quem rejeita a verdade. Paulo explica que a vinda desse iníquo será acompanhada de poder, sinais e prodígios da mentira. Ele enganará aqueles que estão perecendo, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Isso revela algo profundo. O engano não acontece por falta de sinais, mas por rejeição da verdade. Quem não ama a verdade se torna vulnerável à mentira. 11 e 12. Deus permite o engano como juízo. Paulo afirma algo sério e solene. Deus permite que essas pessoas sejam entregues a um forte engano para que creiam na mentira. Isso não é injustiça divina, mas consequência da rejeição contínua da verdade. Quem rejeita a luz acaba sendo entregue às trevas que escolheu. O juízo começa no coração. 13 e 14. A segurança dos escolhidos, Paulo muda o tom e traz consolo à igreja. Ele dá graças a Deus, porque os irmãos foram escolhidos desde o princípio para a salvação, mediante a santificação do Espírito e a fé na verdade. Eles foram chamados pelo Evangelho para alcançar a glória do Senhor Jesus Cristo. Aqui vemos que a salvação não é fruto do acaso, mas de um plano eterno sustentado pela graça. 15. Permanecer firmes na tradição verdadeira. Paulo exorta os irmãos a permanecerem firmes e a guardarem as instruções que receberam, seja por palavra, seja por carta. Isso mostra que a estabilidade espiritual vem da fidelidade à verdade ensinada desde o início, não de novidades espirituais. 16, 17. Consolo eterno e fortalecimento final. Paulo encerra o capítulo com uma oração poderosa. Ele pede que o próprio Senhor Jesus Cristo e Deus Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, consolem o coração dos irmãos e os fortaleçam em toda boa obra e palavra. A vida cristã não é sustentada pelo medo do fim, mas pela esperança, pelo amor de Deus e pela firmeza na verdade. E 2 Tessalonicenses, capítulo 3. Vida cristã prática, responsabilidade espiritual e a paz que sustenta a igreja. 1, 2. O poder da oração mútua na missão. Paulo começa o capítulo fazendo um pedido direto e humilde. Irmãos, orem por nós. Mesmo sendo apóstolo, ele reconhece que a obra de Deus avança quando há intercessão. Ele pede que a palavra do Senhor se espalhe rapidamente e seja glorificada, assim como aconteceu entre os tessalonicenses. Paulo também pede oração para que sejam livrados de homens perversos e maus, pois nem todos têm fé. Aqui aprendemos que a oposição ao Evangelho não é apenas intelectual, mas espiritual. 3. A fidelidade inabalável do Senhor Paulo declara algo fundamental. O Senhor é fiel. Mesmo quando pessoas falham, Deus permanece fiel. Ele fortalecerá os irmãos e os guardará do maligno. A segurança da igreja não está na ausência de oposição, mas na fidelidade constante de Deus. 4. Confiança pastoral na obediência da igreja. Paulo expressa confiança no Senhor quanto à igreja, afirmando que eles estão obedecendo e continuarão obedecendo às orientações apostólicas. Essa confiança não é arrogância, mas fruto de relacionamento, ensino consistente e amadurecimento espiritual. 5. Direcionamento do coração para o amor e a perseverança. Paulo ora para que o Senhor conduza o coração dos irmãos ao amor de Deus e à perseverança de Cristo. Isso mostra que a perseverança cristã não nasce da força humana, mas do amor de Deus e do exemplo constante de Cristo. 6. Ordem clara contra a vida desordenada.
Paulo dá uma instrução firme: afastar-se de todo irmão que vive de maneira indisciplinada e não conforme a tradição recebida. Aqui não se trata de rejeição, mas de preservação da saúde espiritual da comunidade. A desordem espiritual contamina quando é tolerada. 7 e 8. O exemplo apostólico como padrão, Paulo lembra que ele mesmo não viveu de forma desordenada entre eles. Trabalhou dia e noite, com esforço e fadiga, para não ser pesado a ninguém. Ele mostra que a autoridade espiritual verdadeira se manifesta pelo exemplo, não pela imposição. 9. Direito renunciado por amor ao Evangelho. Paulo afirma que tinha direito de ser sustentado, mas escolheu abrir mão desse direito para servir de exemplo. Isso ensina que maturidade espiritual envolve abrir mão de direitos legítimos pelo bem do corpo de Cristo. 10. Princípio claro da responsabilidade. Paulo declara algo direto e sem rodeios. Se alguém não quer trabalhar, também não coma. Isso não é falta de amor, mas ensino de responsabilidade. A fé verdadeira não produz acomodação, mas compromisso com a vida prática. Entende? O perigo da ociosidade espiritual. Paulo aponta que alguns viviam ociosamente, não trabalhando, mas se intrometendo na vida dos outros. A ociosidade gera fofoca, confusão e desgaste na comunhão. A falta de propósito abre espaço para o pecado. 12. Exortação à vida tranquila e produtiva. Paulo orienta esses irmãos a trabalharem com tranquilidade e a comerem do próprio pão. A espiritualidade saudável é equilibrada, simples e responsável. E 13. Perseverar no bem sem desanimar. Paulo encoraja a igreja. Não se cansem de fazer o bem. Mesmo quando alguns abusam da bondade, o cristão não deve abandonar a prática do bem, mas continuar firme, confiando em Deus. 14 e 15. Disciplina com amor, não com desprezo. Paulo orienta que se alguém não obedecer às instruções, seja notado e corrigido, mas não tratado como inimigo. A disciplina cristã visa restauração, não humilhação. A correção deve conduzir ao arrependimento. 16. A paz que vem do Senhor Paulo libera uma bênção profunda. Que o Senhor da paz conceda paz em todo o tempo e de todas as formas. Essa paz não depende das circunstâncias, mas da presença constante de Cristo no meio da igreja. 17. A autenticidade da palavra apostólica. Paulo afirma que escreve a saudação com a própria mão, como sinal de autenticidade. Isso mostra o cuidado com a verdade e a necessidade de proteger a igreja contra falsificações e enganos. 18. A graça que sustenta tudo. Paulo encerra declarando: a graça do Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. A graça é o começo, o meio e o fim da caminhada cristã. Tudo o que foi ensinado só é possível pela graça. Uma carta curta, mas urgente. Um capítulo apenas, mas com peso de eternidade. Judas não escreve para entreter, não escreve para informar apenas. Ele escreve para alertar. A igreja estava sob ameaça, não de perseguição externa, mas de infiltração interna. Falsos mestres, graça distorcida, verdade sendo corrompida. E diante disso, Judas faz um chamado claro: batalhem pela fé. A fé não pode ser negociada, a verdade não pode ser adaptada, o evangelho não pode ser diluído. Ao mesmo tempo, esta carta não é apenas advertência, ela é encorajamento. Ela lembra quem somos, chamados, amados, guardados. Ela nos ensina a discernir o erro, a permanecer no amor de Deus, a salvar os que estão em perigo e a confiar naquele que é poderoso para nos sustentar até o fim. O livro de Judas é um alerta para a igreja de ontem e um despertador para a igreja de hoje. Prepare o coração, porque quando a verdade é atacada, o silêncio não é opção. É tempo de permanecer firmes. Judas, a defesa da fé,
O juízo sobre os falsos mestres e o chamado à perseverança, 1:2. Chamados, amados e guardados. Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos que foram chamados, amados por Deus Pai e guardados por Jesus Cristo. Misericórdia, paz e amor lhes sejam multiplicados. Antes de qualquer alerta, vem a identidade: chamados, amados, guardados. A segurança do crente não começa na luta, começa na graça. 3. A necessidade de batalhar pela fé. Amados, embora estivesse muito ansioso para escrever-lhes sobre a salvação que compartilhamos, senti que era necessário escrever e exortá-los a batalhar pela fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos. A fé não é reinventada, não é adaptada, não é atualizada, ela foi entregue, completa, definitiva e precisa ser defendida. 4. O perigo infiltrado. Pois certos indivíduos se infiltraram dissimuladamente, pessoas ímpias que transformam a graça de Deus em libertinagem e negam Jesus Cristo, nosso único soberano e Senhor. O maior perigo nem sempre vem de fora. Às vezes, entra pela porta da igreja com aparência espiritual. Graça sem arrependimento não é evangelho, é distorção. 5:7. Exemplos do juízo de Deus. Quero lembrar-lhes, embora já saibam de tudo, que o Senhor, tendo libertado um povo do Egito, posteriormente destruiu os que não creram. Os anjos que não guardaram sua posição foram presos para o juízo. Sodoma e Gomorra, entregues à imoralidade, servem de exemplo do castigo do fogo eterno. A história prova: Deus salva, mas também julga. A graça não anula a justiça. 8:10. Rebeldia e arrogância espiritual. Da mesma forma, esses homens contaminam o próprio corpo, rejeitam a autoridade e difamam seres celestiais. Nem o arcanjo Miguel, quando disputava com o diabo, ousou pronunciar acusação ofensiva. Há uma diferença entre autoridade espiritual e arrogância espiritual. Quem não entende o que fala, acaba destruído pelo que ignora. 11. O caminho errado, ai deles. Seguiram o caminho de Caim, lançaram-se no erro de Balaão e pereceram na rebelião de Corá. 3 exemplos, um padrão: orgulho, ganância, rebeldia. Quando o coração se afasta, o fim é ruína. Índice de 13. Aparência sem fruto. São como manchas em suas festas de fraternidade. Pastores que apacentam a si mesmos. Nuvens sem água, levadas pelo vento. Árvores sem fruto, 2 vezes mortas. Ondas bravias do mar, espumando sua própria vergonha. Estrelas errantes, para as quais está reservada a mais profunda escuridão. A aparência pode enganar, mas Deus vê a raiz. 14:15. O Senhor vem com juízo. Enoque profetizou: Eis que o Senhor vem com milhares de seus santos para julgar a todos e convencer todos os ímpios acerca de suas obras. O juízo não é teoria, é certeza. O Senhor virá para ajustar toda injustiça. 16. Murmuração e interesse próprio. Esses homens vivem murmurando, insatisfeitos, seguindo suas próprias paixões. Falam com arrogância e bajulam os outros por interesse. A boca revela o coração. Onde há ego, não há submissão. 17:19. O alerta dos apóstolos. Mas vocês, amados, lembrem-se do que foi dito pelos apóstolos de nosso Senhor. Nos últimos tempos haverá zombadores, seguindo suas próprias paixões ímpias. São os que causam divisões, seguem a natureza humana e não têm o Espírito. Nem todo discurso espiritual vem do Espírito. Discernimento é proteção. 20:21. Edificando a própria fé. Vocês, porém, amados, edifiquem-se na fé santíssima, orem no Espírito Santo, mantenham-se no amor de Deus, enquanto esperam a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. A perseverança não é passiva, é construir, é orar, é permanecer, é esperar. 22:23. Salvando com misericórdia, tenham compaixão dos que duvidam.
Salvem outros, arrebatando-os do fogo. E de outros ainda, tenham misericórdia com temor, odiando até a roupa contaminada pela carne. Firmeza na verdade não elimina a misericórdia. A verdade salva. O amor resgata. 24, 25. A doxologia da segurança eterna, aquele que é poderoso para impedir que vocês caiam e para apresentá-los diante da sua glória sem mácula e com grande alegria. Ao único Deus, nosso Salvador, sejam glória, majestade, poder e autoridade, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, antes de todos os tempos, agora e para todo o sempre. Amém. A segurança final não está na nossa força, está no Deus que nos guarda. Encerramento final do livro de Judas. Judas termina com um chamado urgente: defender a fé verdadeira, discernir o erro, permanecer no amor de Deus, resgatar os que estão em perigo e confiar naquele que nos guarda até o fim. A igreja deve vigiar. A fé deve ser protegida, o amor deve ser preservado e, acima de tudo, Deus é poderoso para nos manter de pé.